tinham algumas noções, mas não eram aqueles praticantes, e falou: é esse povo aí que eu vou usar para ser sal da terra. Mas e o Salmo? O Salmo diz: bem-aventurados, felizes, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. O que é escarnecer? Zombar, falar mal, não é isso, amado? É tirar o valor, desvalorizar. Então ele está falando que não é para a gente se assentar junto com aqueles que falam mal de Deus, que fazem chacota de Deus, que fazem com que Deus não seja Deus, e não porque eles não querem conhecer a verdade, mas porque eles decidiram que Deus não é Deus. Esses dias apareceu para mim, eu nem cheguei a ver tudo, de um cara aí que eu também não sei quem é e não estou com muita vontade ainda de saber, mas que ele falava num podcast que ele vai chegar no inferno amarradão, que vai chegar dançando no inferno. Então eu não sei se ele é um escarnecedor, ou se de fato ele está tão perdido, de que ele não tem ideia de que o inferno é real. E então a gente, voltando para o Salmo, a gente não entendeu para que a gente foi chamado. É no meio dos não cristãos que a gente tem que estar. Nós fomos chamados para ser sal da terra, sal daquilo que é oposto da gente. E a terra, como a gente olha, um dia ela foi sem forma e vazia, mas hoje a terra, esse reino que aqui está, é do maligno. A terra está sem gosto, o mundo está sem gosto, e Jesus fala que nós somos o sal que vamos dar o bom sabor para essa terra. A terra está se perdendo, os valores estão se perdendo, e Jesus espera que a gente, como sal, venha conservar os valores do céu, né, no meio desse povo. A família está sendo jogada fora, e Deus espera que nós sejamos aqueles que vamos conservar a família que um dia o Senhor criou. Amém, amados? Amém, amados? Mas isso a gente faz aqui dentro? Faz, mais ou menos. Só que aqui, a gente tem escola dominical, a gente tem um pregador que começa falando que vai pregar pra caramba hoje, mas é lá fora, no meio dos diferentes, que a gente tem que fazer a diferença, que a gente tem que levar o bom gosto de Jesus para eles. E eu vou dar um exemplo de dois personagens para vocês, que um que não quis ser sal, e outro que amava ser sal da terra. Nós vamos pegar Jonas. Deus chama Jonas. Quem não conhece a história de Jonas, eu preciso que você leia depois, para poder me ajudar. E se ajudar, caso você não conheça. Deus pega Jonas e fala para Jonas: Jonas, o povo de Nínive está perdido. Eles estão em passos largos para longe de mim. E eu preciso que você, Jonas, vá lá pregar em Nínive. E Jonas se acha muito santo. E olha para os ninivitas e diz: esse povo não merece salvação. Esse povo não merece perdão. Eu não vou lá. Como se Jonas tivesse olhado para ele e dito, né, eu sou o cara. E aquele povo não vale nada. Ele levantou uma régua de santidade, onde nessa régua de santidade ele estava no padrão muito alto, a ponto de recusar o perdão de Deus, a possibilidade de arrependimento para Nínive. Do outro lado, a gente tem Paulo. Se você abrir em Atos 26, do versículo 20 em diante, você vai ver que Paulo, ele ia ser julgado. Ele pegou e falou: eu sou cidadão romano e eu estou sendo levado e eu quero ser julgado por Roma. Então o pessoal vai botar Paulo num barco e Paulo vai dizer: olha, se eu fosse vocês, eu não navegaria agora, porque o Senhor me falou que esse mar vai ficar revolto, não é seguro, não vamos para lá. E o povo não ouviu Paulo. Só que se você preste atenção na história, Paulo quis ir para Roma. Jonas não quis ir para Nínive. Na história de Jonas, o mar também fica revolto. Quando ele chega no barco, o pessoal fala: para onde você quer ir, Jonas? Jonas vai e diz: eu quero ir para o lugar
mais distante que puder, que era em Tarso, lá no finalzinho da Espanha, no conhecimento que eles tinham na época. Jonas, ele nem sabe direito o caminho que ele vai tomar. Paulo, ele sabe que ele quer ir para Roma. No caso de Jonas, o mar fica revolto, e ele sabe que é por causa dele. O negócio é tão interessante, que todo mundo está orando aos deuses dele, só Jonas que não ora. A ponto de os pagãos dizerem para Jonas: ó, rapaz, está todo mundo aqui orando, e você não ora ao teu Deus, seu evangélico? Ah, não, essa parte aí não está na Bíblia não. Você não ora ao seu Deus? E ele vai e fala: não, isso tudo está acontecendo por minha causa, porque eu estou fugindo do meu Deus. No caso de Paulo é o contrário. O mar fica revolto, Paulo vai orar, e Paulo diz: olha, o meu Senhor me falou que se todo mundo ficar no barco, ninguém vai se perder. Todas as vidas serão poupadas. No caso de Jonas é o contrário. A culpa é minha, o que me lancem ao mar. Porque ele é tão covarde, porque que ele nem próprio tem coragem de se lançar ao mar. Ele pede o povo para se lançar. Paulo, ele sabe que está entrando, digamos, entre aspas, numa furada. Ele sabe que a viagem vai ser difícil, mas Paulo opta em estar na viagem. No caso de Jonas, Jonas não conhece ninguém, Jonas não se enturma. No caso de Paulo, se você lembra da história, repito, de Atos 26, você vai ver que Paulo, ele se dá com todo mundo, ele sabe quem é quem, a ponto dele ter condições de se dirigir ao capitão e dizer: olha, vai ser difícil, mas o Senhor vai nos dar a vitória, se permanecermos no Senhor. Nós temos em Jonas alguém que nega que ele crê num Deus. Nós temos em Paulo alguém que abre o coração para falar que Deus é Deus da vida dele. A gente tem em Jonas alguém que não quer fazer a vontade de Deus e que acha que é possível fugir da presença de Deus, do conhecimento de Deus. Nós temos em Paulo alguém que sabe que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, ainda que tenha tempestade. No caso de Jonas, a tempestade vem por causa dele. No caso de Paulo, a tempestade vem para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E se tu olhas a história, Paulo, ele faz isso com muita tranquilidade. Você olha para Jonas, ele está sempre nervoso, apavorado. No caso de Jonas, ele é lançado no mar, um peixe o engole. No fundo das profundezas, ele lembra de orar ao Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho. A gente tem um outro problema, que é de pensar de porque nós oramos e o nosso desejo foi atendido, é porque a nossa oração agradou a Deus. Vou explicar. Jonas queria ir para Nínive? Não. Mas ele está lá na boca do peixe, lá no fundão, ele ora a Deus. Deus ouve a oração de Jonas, mas o peixe cospe Jonas onde? Em Nínive, onde ele não queria ir, porque tinha que ser feito a vontade do Senhor. Jonas está em Nínive, ele vai muito irado e prega. Eu fico tentando imaginar como foi a pregação de Jonas, porque era alguém que não queria estar ali, não queria que aquele povo se convertesse. Então fico pensando se ele pregou entre os dentes, se ele anunciou de qualquer jeito. Só que a Bíblia diz que Jonas pregou e o rei mandou todo mundo jejuar, inclusive os animais. No caso de Paulo, é Paulo que vai para eles e fala: olha, começa a jogar fora tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem dá toda a direção é Paulo. E ele diz: o barco, ele vai se perder, mas todos nós seremos salvos. Preste atenção na diferença de alguém que não quer ser sal da terra.
mas alguém que deseja, que queima o coração, que tem como meta ser sal da terra. Alguém que tem um chamado de Deus e foge, e por causa dele ele bota a vida dele e de outros em risco. Enquanto do outro lado é outro que obedece a Deus, mesmo sabendo que a vida dele estará em risco. Ser sal da terra. Jonas prega, todo mundo se arrepende. Deus vai e perdoa a Jonas. Perdoa a Nínive. Jonas sai dali entristecido, enfurecido. Vai para a beira da praia e dorme. Deus vai e faz nascer uma arvorezinha lá, uma plantinha, e ela faz uma sombra gostosa na cabeça de Jonas. Mas de repente o próprio Deus vai e mata a planta. Jonas vai e começa a esbravejar por que aquela planta morreu. Deus vai e fala: como pode você, que não plantou essa planta, que não a fez crescer, está entristecido e irado porque ela morreu? Não teria eu muito mais misericórdia, amor pelos ninivitas? A gente vai para Paulo, o barco é estraçalhado, ninguém morre e todo mundo vai parar na ilha de Malta. Lá em Malta, Paulo começa a ser usado por Deus para fazer maravilhas, a ponto das pessoas moradoras de lá estarem trazendo pessoas. O chefe lá da ilha fica extasiado com Deus usando Paulo. Mas de repente eles vão fazer uma fogueira. E quando eles fazem a fogueira, sai uma víbora do meio e pica a mão de Paulo. E aí o comentário de todos era: olha, esse aí realmente era culpado, fugiu do naufrágio e agora foi picado por uma víbora. Outro parênteses, rapidinho, preste atenção. O pessoal viu Paulo fazendo maravilhas na autoridade do nome de Jesus. Quando uma víbora sai, toda a fé que eles tinham por causa dos sinais que eles viram, vai embora. Entenda, eu estou querendo fazer essa reflexão para amanhã. A gente normalmente aprendeu a ter fé na fé, e não fé em Deus. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Jesus falou: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui e lança-se ao mar. O que Jesus está fazendo? Ele não está falando que tem a ver com o tamanho da fé. Ele está falando que tem a ver com o tamanho do nosso Deus. A nossa fé, ela só é real à medida que nós sabemos quem é o nosso Deus. Por isso que é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. À medida que a gente vai conhecendo a Deus, a gente sabe que Deus pode fazer e Deus pode deixar de fazer. E eu costumo dizer que até quando Deus não está fazendo, Ele está fazendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas como a gente pensa? Não, a minha fé é muito grande, por isso Deus vai fazer. Onde a gente está se baseando? No tamanho da nossa fé, e não no tamanho do nosso Deus. Então a gente acaba tendo fé na fé que a gente tem, e não fé no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Espírito dele que opera em nós. Eu me fiz entender, gente? Me fiz? Que se eu não me fiz, eu tento de novo. E é tão interessante quando a tua fé está em Deus, que você começa a caminhar com essa vida, e você vai parando de questionar, de murmurar principalmente, porque você vai vendo a história e vai vendo o caráter de Deus, você vai compreendendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos, que você ora e entrega a Ele, e fala: Deus, agora é contigo,
A minha parte eu fiz, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor é Deus, mas Isaías 40 me ensina que o Senhor não precisa nem de conselheiro, então quem sou eu para dizer o que o Senhor tem que fazer? Eu apenas abro o meu coração e digo, Senhor, eu necessito disso, mas seja feita a tua vontade, e depois tu caminha na vida, tranquilo, apesar de qualquer resultado que seja. Por quê? Porque você sabe quem é o teu Deus. Você sabe quem Ele é. É essa fé que Paulo mostra quando vai ser assassinado. É essa fé que Pedro mostra quando vai ser assassinado. É essa fé que John Wesley, para a gente metodista e para a história do evangelismo, mostra. Quem de fato sabe quem é Deus, vai ter uma fé que faz você descansar nele. Porque tudo que Ele faz é bom. Porque ninguém nos ama como Ele nos ama. Porque ninguém pode mudar a história como Ele pode mudar a história. Enquanto os caras estavam vendo os sinais que Deus operava através de Paulo, eles estavam falando, olha que coisa maravilhosa. Quando vem uma víbora, eles falam, morreu. Acabou tudo para Paulo agora. Não tem jeito, esse cara aí, ele realmente é culpado. E eu acho interessante quando Lucas escreve, que Lucas fala que ele só sacudiu assim, a víbora caiu, e Paulo continuou a vida como se nada tivesse acontecido. E o pessoal está esperando a morte de Paulo. Como Paulo não morre, aí eles começam a achar que agora Paulo é algum tipo de Deus, porque ele não morreu quando uma víbora o picou. E Paulo sempre dá glórias a Deus. No caso de Jonas, ele vê Deus salvar uma nação, que lamentavelmente 100 anos depois ela vai desaparecer, que é Nínive, eles se perdem e acabam desaparecendo. Mas ele viu um milagre acontecer, uma nação se arrepender. O que ele tinha que fazer, gente? Tomarei o meu cálice na presença de todos, vou anunciar para todo mundo que só o meu Senhor é Deus, glória a Jesus. Não, ele fica irado e se afasta de todo mundo e se acha no direito até de, no caso falando dele, para vocês entenderem, de ficar down, de ficar para baixo, de ficar em depressão, porque Deus salvou um povo que ele, Jonas, não queria salvar. Sabe que tem que ser salvo, mas acha que sabe mais do que Deus? Ou tem uma justiça maior do que Deus? Acha que só os iguais dele que tem que ser salvo? Meu pai, como isso entrou na nossa igreja? A gente procura sempre se relacionar com os iguais a nós. O pior ainda é quando a gente se junta com os iguais e fala mal dos diferentes. Eu me converti numa igreja que de um lado era chamado o pessoal carne pura, porque as mulheres não andavam de saia, não ia para monte como o outro lado ia, e o outro era chamado de que ali que eu esqueci? Era carne pura aí? Esqueci o título que dava, mas era o pessoal santo, né? O pessoal do fogo, do canela de fogo. Porque os daqui não tinham o estereótipo do pessoal daqui, isso numa mesma igreja, onde um se acha mais santo do que o outro. Quando comecei a namorar a Alessandra, eu me converti na igreja, né, que ela já estava, que nasceu na casa dos familiares dela, e 6 anos depois a gente começou a namorar. E só que eu conseguia transitar dos dois lados, porque ao mesmo tempo, à época, eu ia para monte, eu sempre amei consagração, vigília, mas também eu estava na praia, eu estava no futebol, e aí eu conseguia transitar nos dois lados. Mas quando a gente começou a namorar, a Alessandra, professora de educação física, tadinha, às vezes com vontade de estar na igreja, vinha correndo de um aluno que ela deu aula de personal, ou da academia, e chegava lá com a roupa de educação física, e aí ela era do pessoal da carne pura.
E quando a gente começou a namorar, o pessoal falou assim, não dou 3, tem gente que fez aposta, não dou 3 meses para eles desmancharem. Último dia 25, a gente fez 25 anos de casado, para a glória de Deus, e que venha mais uns 200, né, amor? Se tu falar que não, tu vai me deixar mal, amor. Mas eu estou dizendo isso que a gente ainda pensa muito igual Jonas. Ninivitas é muito diferente, não é do meu time. Eu quero que eles se explodam. A salvação não é para eles. Lembram da história de Jesus? Jesus vai ser apresentado a Natanael por Filipe. Quando ele fala, olha só, Jesus vem lá de Jerusalém. Não é de Jerusalém, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Vem lá de Nazaré. Aí a fala de Natanael pode vir alguma coisa boa de lá, aquele lugar pequenininho, mais parecido com uma favelinha, não tem nenhum histórico de profeta de lá pode vir alguma coisa boa? Não veio uma coisa boa, né? Veio o Salvador do mundo, veio Deus encarnado, veio o Libertador, veio o Messias, veio o ungido, veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como era diferente, Natanael fala, não pode vir nada bom de lá. A gente faz isso. Isso, quando eu falo a gente, até pastores fazem isso. Gostam mais de um grupinho, e com aquele grupinho se junta. Gente, empatia não tem problema nenhum, isso é natural. Mas não é porque eu tenho uma empatia com um, que eu vou distanciar-me, que eu vou desmerecer o outro. E foi o que Jonas fez. Paulo é ao contrário. Paulo sabe que ele falou assim, ó, se tem um lugar precisando de sabor, Deus, conta comigo. Se tem um lugar precisando ser conservado, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se tem terra que precisa passar a ter um gosto bom, Paulo diz, sou eu que vou dar o bom gosto para esse povo. E isso é tão forte, amados, que quando você vai ler toda a história de Atos dos Apóstolos, os samaritanos não se davam com o povo judeu. E nos lugares que a Bíblia vai falar, dos capítulos 8 e 9 de Atos, que mais houve milagre, é Filipe. Esse Filipe que foi apresentar Jesus, está lá, Atos 8 e 9 em Samaria, milagres acontecendo, paralítico andando, coxo andando, cego vendo, surdo. Daqui a pouco o Senhor pega Filipe, leva para poder pregar para o eunuco, depois leva Filipe de volta, mas Samaria, que era o terror para os judeus, é lá que Filipe está fazendo, no nome de Jesus, sinais e maravilhas, sendo sal da terra. Isso é tão forte para a gente, que além da nossa vida individual, tem que ser assim. A gente tem um outro problema, enquanto igreja eclesiástica. A gente vai reunir para saber a agenda do ano, e eu falo isso como pastor, que eu sei do que eu estou falando, 99,9% e às vezes 100% de todas as atividades são para onde? Para o lado de fora ou para o lado de dentro? Para o lado de dentro. Para ser sal dentro do saleiro. Só que o sal dentro do saleiro, o que acontece com ele? Sai o líquidozinho, né? Vira pedra. E para nada mais presta. Sobre o sal, na época de Jesus, existem duas explicações que as pessoas, elas entram, digamos, no conflito sobre o tipo de sal. Tem uns que dizem que o sal que vem do Mar Morto, ele já vinha com impurezas, então ele precisava ser purificado depois. Tem outros que não, que dizem que o sal ele vinha bom, só que às vezes no caminho ele caía, rasgava alguma coisa, caía, e esse sal ele era colocado num cantinho. Isso é só para questão de conhecimento. Mas eu quero falar sobre o final da história. O sal, ele derrete a neve. Quem aí já foi para outro país fora, ou já viu, já leu, você está no lugar onde a neve está muito alta, você pega o sal e joga ali, e ela derrete o sal. E no caminho para o templo,
em Jerusalém consegue ser coisa assim, né, muito louca. Aqui está nevando e a 3 quilômetros, mais para frente, 4 quilômetros, está o deserto. As coisas todas juntas. Aí tu vai andar no deserto, daqui a pouco tu encontra um oásis com planta, com água, com tudo que tem direito. E como esse caminho para o templo, ele ficava cheio de neve, o que o pessoal fazia? Pegava esse sal que estava impuro e jogava no caminho, para ele derreter o sal e as pessoas poderem passar. Então, quando Jesus está falando assim, ó, o sal para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, todo mundo está entendendo o que ele está falando. Que ele está falando que esse sal que não presta, ele vai ser jogado fora, vai derreter a neve e o povo vai pisar nele. Ainda muitos de nós que vivem uma vida cristã sem entender sobre céu e inferno. Tem muita gente que só fala de céu e parece que o inferno é mentira. E tem muita gente que não entende o que está em Eclesiastes 12 e 2 Coríntios 5:10. E no 12, Eclesiastes 12 vai dizer, o fim é, teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque o Senhor trará a juízo todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Em Coríntios vai dizer que todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Os dois momentos está falando sobre julgamento. Quando a gente vai ler Filipenses 2, lá no finalzinho, lá no versículo 11, vai dizer que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E a gente vive uma vida sem a preocupação de ser sal da terra, sem a preocupação de ser luz do mundo. A gente acha que a religiosidade é que nos faz fazer a vontade de Deus. A gente não entende que Deus nos chamou para ser sal da terra. Todo mundo entendeu chorar com os que choram, pobres de espíritos, humildes, fome e sede de justiça. Entenderam todos os valores do reino. Incorporou isso dentro de você. Agora saia e vai ser sal da terra. E aí lá em Mateus 28, ele vai dizer, olha, vão agora e fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o chamado? Fazer discípulo. Para fazer discípulo tem que ser sal da terra. Lembra quando eu falei o que significa ter fome e sede de justiça? Esse é o nosso chamado. Mas, com todo respeito a todo mundo que está aqui, os que vão ouvir se estiver sendo gravado, lamentavelmente a gente está muito longe disso. Sabe por quê, amado? Esse ambiente aqui é gostoso. Olha só, tem gente correndo do ar-condicionado porque está sentindo frio. Sentado num banco tranquilo. Tu sobe, tu decide, eu vou pela escada ou vou pela rampa, aleluia. Qual é a tua igreja? É aquela grandona, bonitona, lá na Mardegã, uma brasa, é lá, conhecida como a Igreja do Trevo. Você vai chegar aqui, se você gosta de cantar, tem um ministério de música. Se você gosta de fazer as coisas, tem a administração, pessoal do MAAD. Se você gosta de estar com as mulheres, tem as mulheres. Se quer terceira idade, tem o teu povo da terceira idade. Se você gosta de estar à frente, você vai aprender a dirigir, a pregar e vai estar aqui. Aqui é um lugar legal, gente. Tem gente que não dá dízimo, eu vou falar sobre isso domingo, e usufrui de tudo que os outros que dão dízimo sustentam. É um lugar legal, bacana. Mas o interessante é que, perdão para os que gostam do templo enquanto quatro paredes, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído. E no ano 70, o templo foi destruído. E o pessoal passou a ser conhecido como o povo do caminho. E quando você vai ler Apocalipse, vai dizer que quando chegaram no céu,
eles dizem, e lá não havia templo algum, porque a glória do Senhor preenchia tudo. Eu desejo muito que a gente deixe a religiosidade. Esse lugar que ele tem que ter, tem que acontecer. Podia ser um lugar pequeno, um lugar maior ainda. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos, como está em Hebreus 13. Só que, como eu sempre digo, aqui tem que ser o nosso quartel-general. Aqui tem que ser o lugar onde a gente vai aprender sobre a palavra, onde a gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a amar, a gente vai poder fortalecer a união, a comunhão, a gente vai pensar projeto para os de dentro, mas também é o lugar onde a gente vai arrumar estratégias para poder viver a vida como a vida é, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Amados, você pode apagar isso tudo. Se tu acender um fósforo, todo mundo sabe onde está o fósforo, não sabe? Sim ou não? Porque a luz quando chega, as trevas são dissipadas. É o que está no versículo 14. Mas o meu desejo é que se você incorporou de fato Cristo, se ser feliz é aquilo que Jesus chama de ser feliz, como estão nas 8 bem-aventuranças, ele está dizendo, olha, agora como o Pai me enviou, João 20, 21, eu também vos envio, sejam sal da terra, façam a diferença. Amados, como eu amo, além de eu amar o futebol, mas como eu amo a possibilidade de jogar bola com não cristão. Primeiro que normalmente futebol cristão é só Jesus na terra, né? Se Jesus chegar na hora não fica quase ninguém. Mas quando eu estou no meio do não cristão, é a possibilidade de eu fazer a diferença. Deles verem que eu vou conversar com eles, mas não vou entrar num monte de assunto que eles entram. Que a brecha que eles derem, eu vou dar um carrinho neles e falo de Jesus, e Deus sabe do que eu estou falando. Porque são para esses que nós fomos chamados. Para esses. A tua família tem que saber que tu és sal da terra. Tu não podes entrar nas mesmas discussões que a maioria entra. Tu não pode tratar o outro, se ele te trata mal, tratá-lo igual. Mas a Bíblia diz, pagai o mal com o bem. Não vos canseis de fazer o bem, que a seu tempo tu ceifará, tu vai colher, se tu não tiver desfalecido. Fomos chamados para isso, sal da terra. Está tudo fora do esquadro, é para lá que a gente tem que ir. Aquele lugar ali está perdido, é nesse lugar que eu quero ir. É lá que eu quero estar. Eu termino dizendo, aqui na reunião com o João Fito, né, do teatro, eu falei, João, na Páscoa, eu quero que tu escolhas um lugar aí fora, para a gente poder fazer um teatro lá fora. Escolhe aí um lugar, porque aqui a cultura é muito diferente da do Rio, né? Aqui, sábado, 13h já está tudo fechado. No Rio, tu vai 9, 10 horas da noite, está tudo aberto. Então, a cultura é diferente. Então, falei, escolhe aí um lugar. Ele falou, pastor, deixa a gente apresentar primeiro na igreja, depois a gente vê um lugar para apresentar. Porque aqui a gente vai apresentar, vai edificar a fé de alguns, eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa crescer, gente. A gente precisa ser homem e mulher pronto para a obra de Deus. A gente precisa de parar de querer ser tratado só com leite. Está na hora da feijoada, está na hora do mocotó, está na hora da comida pesada, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Eu vou livrar vocês do frio, então eu vou convidar vocês para ficarem em pé em nome de Jesus. Vai ter música? A gente vai cantar um hino junto com eles. Logo em seguida eu estarei orando e terminando. Lembrando que 9h da manhã amanhã tem as culto lá na igreja central. Domingo, esqueci. O nosso culto domingo é 6h da manhã.
o culto da ressurreição de Cristo. Vai ter aqui a vigília, e depois da vigília ela encerra no nosso culto com ceia. E aí a gente não vai ter o estudo de líderes domingo, tá, gente? Eu vou liberar vocês para aqueles que têm família, ou receber, ou ir. Eu não posso ir para o Rio de Janeiro, nem o povo do Rio vai estar aqui, né? Mas para vocês eu vou estar liberando, então a gente não vai ter o estudo de liderança nesse domingo agora, amém?